gente, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é lipídios, tá? Então, os lipídios, eles têm como características principais serem insolúveis em água, tá? Então, a gente não consegue dissolver um lipídio em água, tá? Mas a gente consegue dissolver um lipídio em substâncias orgânicas como a acetona e o éter, por exemplo, tá? A gente consegue dissolver os lipídios nessas substâncias. Algumas funções dos lipídios, tá? O lipídio tem função energética e a função energética dessas estruturas são maiores do que a de um carbono, por exemplo, de um carboidrato, por exemplo. Então, quando o nosso corpo precisa de energia, a gente busca primeiro as fontes de carboidrato, tudo bem? As reservas, né, de glicogênio, por exemplo, que existem no nosso corpo. Só que as moléculas de gordura, de lipídios, né, que estão lá nos adipócitos, elas são muito mais energéticas do que essas moléculas de carboidrato que a gente acaba buscando, tá? Então, como os carboidratos são uma fonte mais rápida, primeiro o nosso corpo busca os carboidratos quando a gente precisa de energia. E na falta dos carboidratos, ou quando acaba, né, essa reserva de carboidratos, aí a gente vai buscar essa reserva energética lá nos lipídios. Também funciona como isolante, seja isolante térmico ou isolante elétrico. Mas pro isolante elétrico no nosso corpo, sim. Como é que os seus neurônios se comunicam? Tá? Como é que acontece a comunicação através das fibras nervosas? São impulsos elétricos que passam de um neurônio para o outro, tudo bem? E para que isso aconteça muito bem, de uma forma muito eficiente, lá a nossa bainha de mielina é formada por lipídios. São lipídios específicos que estão lá no nosso sistema nervoso, mas que têm essa função de isolante elétrico. E isolante térmico, por exemplo, os ursos polares, se a gente pensar, né? Eles têm, quando bem alimentados, eles têm uma camada de gordura aí que pode chegar até 12 centímetros, tá? Então, é uma camada bem grossa de gordura para eles suportarem o frio. Formação de membrana. Todas as membranas, seja a membrana plasmática ou membrana de alguma organela que tem dentro da nossa célula, ela é formada por estruturas lipídicas, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais delas. A gente vai ter também alguns hormônios que têm como precursor o colesterol. E esse colesterol é uma molécula lipídica, tudo bem? E também vai funcionar para impermeabilidade. A gente tem uma classificação que são os cerídeos, e os cerídeos são importantes para essa função de impermeabilização, ok? Então aqui, ó, estão os tipos de lipídios que a gente tem. A gente tem os glicerídeos, a gente tem os cerídeos, os fosfolipídios, os esteroides e os carotenos. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, os glicerídeos vai ser sempre uma molécula de glicerol, que é um álcool, mais um ácido graxo, tá? Eles vão se apresentar de duas formas para a gente, na forma de óleos e na forma de gorduras, tá? Quando eu falar em óleo, eu vou sempre pensar que esse óleo é de origem vegetal. E a gordura vai ser sempre de origem animal, tudo bem? Os óleos, normalmente eles se apresentam na forma líquida e as gorduras na forma sólida. Isso tem a ver com a conformação das suas cadeias. Os óleos, que são vegetais, são líquidos por conta das suas cadeias, essas ligações entre glicerol e ácidos graxos, terem cadeias insaturadas. E as gorduras de origem animal, que se apresentam na forma sólida, têm essa conformação porque a sua cadeia de glicerol e ácidos graxos se apresentam de forma saturada. Tudo bem? A gente também tem importante, estava esquecendo já. Os glicerídeos,
eles podem se apresentar como monoglicerídeos, diglicerídeos e triglicerídeos, tá? Isso aí é a quantidade desses glicerídeos que tem na nossa corrente sanguínea, tudo bem? Então, a gente tem um número específico, por exemplo, de triglicerídeos que tem que estar circulando na nossa corrente sanguínea. Se esse número passar um padrão, isso pode ser prejudicial para a saúde, tudo bem? Agora a gente pode continuar. Os cerídeos é sempre um álcool que não vai ser o glicerol, mas os ácidos graxos. Eles são sempre de cadeia longa, isso faz com que eles sejam hidrofóbicos, tá? Essa hidrofobia vai trazer aquela impermeabilidade que eu estava falando para vocês. Então, por exemplo, as colmeias das abelhas, as folhas das plantas possuem uma camada de cera que vai fazer com que impermeabilize essas estruturas. Então, eu não consigo, ou serve para evitar a perda de água ou para evitar a entrada de água. No caso das plantas, é para evitar uma perda excessiva de água num dia de muito calor. E no caso das colmeias, é para evitar uma entrada de água lá na colmeia das abelhas. Tudo bem? Como eu estava falando de função como formação de membrana, eu tenho aqui uma membrana, tudo bem? Seja ela plasmática ou uma membrana celular de uma organela, ok? Os fosfolipídios, eles vão ter essa conformação aqui, ó. Um fosfato, que a gente chama de cabeça, aqui, né? A cabeça do meu fosfolipídio. E um ácido graxo, tudo bem? Essa estrutura que é o fosfato aqui, ela é hidrofílica, então ela gosta de água. Então, tanto no meu meio extracelular quanto no meu meio intracelular, eu tenho água, tudo bem? Então, essas estruturas compostas pelo fosfato aqui, elas gostam de água, então tudo bem. O ácido graxo, ele é uma molécula, essas duas cadeias aqui, essas duas perninhas, que são hidrofóbicas, elas não gostam de água, por isso que elas se escondem, tudo bem? Elas estão voltadas aqui para o interior. Então, elas não têm contato nem com o meio externo, nem com o meio interno, tudo bem? E no meio dessa composição estrutural aqui da membrana plasmática formada pelo fosfolipídio, a gente tem um colesterol, tudo bem? E a gente disse aqui que o colesterol também é importante, ó, para a formação dos hormônios, ele é um precursor dos hormônios, por exemplo, os hormônios sexuais. Testosterona, estrógeno, progesterona, são formados a partir do colesterol, que é o composto mais conhecido dos esteroides. Tudo bem? E por último, a gente vai falar aqui dos carotenoides. Os carotenoides são pigmentos lipídicos, tá? Então, eles têm a sua base nos lipídios e eles estão presentes nas plantas, nos vegetais. O mais conhecido dentre os carotenoides é o beta-caroteno, tá? O beta-caroteno, ele foi encontrado primeiramente na cenoura, tudo bem? E ele é um precursor da vitamina A. Então, como eu tô falando de carotenoide, de pigmento, de planta, tem que lembrar que esse carotenoide, ele tá muito envolvido no processo de fotossíntese, tudo bem? Então, assim, para as plantas ele é muito importante por conta do processo de fotossíntese e para nós ele é muito importante porque ele é precursor da vitamina A, que também é importante para o nosso desenvolvimento, tá? Nesse caso é importante para a nossa visão. As células da retina lá, elas precisam dessa vitamina A, tudo bem? Eu vou trocar a lousa para a gente falar mais um pouquinho dos lipídios e encerrar a nossa aula de hoje. Lousa pronta, vamos continuar e falar do último tipo de lipídio, que são os esteroides. A gente já comentou um pouquinho sobre ele, mas a gente vai aprofundar agora. Então, o exemplo mais conhecido de esteroide é o colesterol. O colesterol, ele é precursor de hormônios sexuais, então a testosterona, o estrógeno, a progesterona, são formados a partir do colesterol, tudo bem? E esse colesterol, ele também vai estar lá como componente da membrana plasmática celular, tudo bem? Então, ele vai ajudar a dar uma flexibilidade para essa membrana,
ok? Quando a gente fala de colesterol, a gente sempre chega em dois caras aqui que são conhecidos por siglas, que são HDL e LDL, tá? São as lipoproteínas de alta densidade e de baixa densidade. O que isso significa? A molécula lá de HDL, ela tem pouco lipídio e muita proteína. Então, o que ela vai fazer? Quando ela anda pela corrente sanguínea, ela tem bastante proteína, então ela se liga fácil aonde ela precisa ir. Por exemplo, lá no fígado. Então, ela vai ser facilmente absorvida pelo fígado. E o HDL ele é importante porque ele vai retirar o colesterol que está em excesso nos tecidos da periferia, então nos vasos sanguíneos da periferia do nosso corpo, e vai levar lá para dentro do fígado. Tudo bem? Normalmente, o HDL ele é conhecido como o bom colesterol. Tudo bem? O LDL ele tem muito lipídio e pouca proteína. Então, ele é uma molécula um pouco maior. Tudo bem? E o que acontece? Por ter muito lipídio e pouca proteína, é difícil ele ser absorvido pelas estruturas, tudo bem? Pelas estruturas celulares. O que acontece? Esse LDL, ele pode se acumular nos vasos sanguíneos e aí ele vai gerar as doenças cardiovasculares. Então, ele é conhecido como o mau colesterol. Tudo bem? Agora, vocês já sabem tudo o que precisavam sobre os lipídios. Até a próxima aula!